Meu pai fez uma promessa. Eu brinco por devoção. É a fé mesmo. Tradição, a gente não pode deixar acabar a tradição. Essa foi a legada que meu pai sempre deixou pra nós. Sabe, coisa de sangue? Nem cantando de oração. Eu saio de 18 anos com folia, porque foi uma promessa do meu pai. Porque eu nasci muito doentinha, bronquite, essas coisas todas. Aí eu fiquei 1 ano e 6 meses no hospital. Aí meu pai fez uma promessa com a bandeira do padrasto dele, que se eu melhorasse, ele saía com uma folia. E assim se cumpriu. Ele pegou uma fita, levou até o hospital, colocou debaixo do meu travesseiro. E nesse dia o médico falou que eu só tinha 72 horas de vida e eu no balão de oxigênio. Aí minha mãe, coitada, cansada, passou pela uma madorna, acho que foi até Santo Reis que fez ela dormir na hora. E eu simplesmente acordei daquele balão, já boa, tirei tudo, os aparelhos todos de mim e sumi no hospital, desapareci. Aí minha mãe acordou desesperada, pensando que eu já tinha morrido, que o médico tinha levado meu corpo. E começaram a me procurar dentro do hospital. Quando me encontraram dentro de uma banheira de água gelada. Aí o médico falou, é um milagre. Todo o povo da Redondeza, gente bonita e gente honesta, vem aqui por gentileza, se prepara para a festa. Marchando nós vamos chegando com toda a nossa folia, seu povo que nos recebe com amor e harmonia. Gaspar, Belchior e Baltazar vieram trazer alegria pro povo deste lugar. Que a nossa bandeira vem dos 3 reis do Oriente. Então, a Folia de Reis ela é organizada em razão de uma promessa que se faz aos santos reis. Eu quero abrir um parênteses para dizer que são santos para os devotos. A Igreja Católica não reconhece o mago como santo. Eles foram canonizados pelos que são devotos dele. Se ele faz milagre como qualquer santo, por que não é santo? Então, faço uma promessa para os magos de qualquer natureza, ligada à saúde, emprego, ter notícia de pessoas que estão desaparecidas, qualquer natureza. Uma vez obtido, que se chama de graça, ganhou a graça, ele vai ter que estar na folia ou organizar uma folia, depende do que ele promete, se é integrar a folia ou organizar a folia, durante, no mínimo, 7 anos. Meu pai fez uma promessa dos meus 2 irmãos que se queimaram. Eles juntaram lixo, então botaram fogo e tinha um explosivo, aí queimaram os 2. Aí um tinha 6 anos e a minha com 12 anos. Aí meu pai fez uma promessa que ele não ficasse com cicatriz nenhuma. Aí ele saía com a Folia de Reis. Aí eu peguei a tradição dele. E graças a Deus está tudo tranquilo, todo mundo bem, cicatriz nenhuma ficou. Até, inclusive, que a minha irmã, ela é até cozinheira da folia hoje. Desceu um clarão do céu, uma luz então bateu, eu peguei
criação da Igreja Católica e a necessidade da instituição de organizar o seu calendário de festividade, o que ela fez? Ela primeiro se deu conta das festas já existentes entre a humanidade. E uma delas, o solstício de inverno, e depois o solstício de verão. A de verão vai gerar as festas juninas. A de inverno vão gerar as festas que a gente hoje chama de Natal. E por que Natal? A ideia do sol, que é vida, que ilumina, que fertiliza, que purifica, foi associada à ideia de Cristo, a luz, né, o que salva. Então, também, essa proposta de catequese católica vai seminar por vários povos, vários países, chega à Península Ibérica, Portugal, Espanha. E lá, essas formas de celebração, elas se consolidaram numa forma que se chamou de reizado. Por quê? O foco agora já não era nem mais o menino Deus que nasceu, mas os reis que foram visitá-la. Aquela coisa mágica, né, episódica, de sair das suas terras, dos seus reinos, que nasceu o rei dos reis, o sol de todos nós. A Folia de Reis é de origem portuguesa, a sua essência. Porque na época do Natal, havia em Portugal um grupo de amigos que iam de casa em casa fazendo cantoria, tocando seus instrumentos, sempre com uma bandeira de papelão, às vezes feita improvisada, de caixa. Chegava nas casas de brincadeira e pedindo licença para entrar. E ali, como é a época de Natal, como um bom português que gosta de receber com vinhos e comida, e ali passavam a noite cantando várias músicas da cultura popular. E isso veio com os portugueses para o Brasil. Chegando aqui, encontrou os negros com as suas danças e cantos africanos. Chegou e encontrou o índio também, com suas tradições de canto e dança das colheitas. Nessa miscigenação, nessa mistura de índio, negros e portugueses, resultou hoje a Folia de Reis. Na verdade, depois de tantos anos de descoberta, assim que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, agora já podemos dizer que a Folia de Reis não é mais quase de origem portuguesa. Ela é muito brasileira. A Folia de Reis ela é composta de vários segmentos. Esses segmentos são todos importantes. Nenhum deles pode ser separado da folia, porque ela perderia toda a sua qualidade cultural, religiosa, tradicional. Pra animar nossa folia, tem sanfona, viola e ganzá, tem desfile de noite e de dia, tem o surdo, zabumba e o cantar. Venho aqui deixar meu abraço pro mestre pra toda a folia. Eu sou um simples palhaço que dança com toda alegria, rapaziada. Tem duas categorias principais. Os chamados foliões, que são os que cantam a viagem, que louvam os magos, se autodenominam soldados dos reis magos. Então aí você tem também uma hierarquia. Mestre, contramestre, os músicos, dependendo do instrumento que tocam, bombeiro, sanfoneiro, triangueiro, etc. Essa sanfona aqui, ela é 8 baixo, cabeça de égua. E é relíquia, não faz mais disso. Então essa deve ser uma sanfona de uns 160 anos, é por aí. E eu já arranho nela desde os 10 anos de idade. É o instrumento básico, porque se não tiver nessa sanfona, fica sem graça, né, a folia. Porque como que a gente vai sair com um grupo sem ter, né, instrumento? Às vezes tem aí os outros, tem um triângulo, tem um bumbo, tem qualquer coisa, mas a sanfona é o essencial.
A bandeira, que pede passagem, é a que chega na casa das pessoas e pede permissão do mestre e o contramestre poder entrar na casa e cantar seus rituais. Fazer os seus rituais é cantar suas profecias. Fartura de comida, fartura de visitante, fartura de alegria, fartura de música, fartura de baile, fartura de dança. É uma alegria só. Porque ele está feliz que ele cumpriu o ano da promessa e está pagando aos magos do que ele deve, né? E isso também tudo fica por conta do mestre, que é o responsável maior. A parte administrativa, as roupas, dos instrumentos musicais, tem que saber a cantoria toda, tem que ter uma presença de espírito muito grande para resolver alguns espaços. E ele vai resolver essa festa. O mestre tem muita responsabilidade, né? Porque o escurião, a gente chegar no presépio, a gente ir nas casas, a gente é responsável pela roupa, pro instrumento que sai. Vai dando ano para chegar no folia, a gente já tem que preparar a roupa, preparar boné, já tem que preparar todas as fantasias para a gente poder sair. Cada casa que a gente chega é uma emoção diferente. Cada casa que a gente chega, a gente é recebido de maneira diferente, mas sempre com muita alegria e muita devoção. Na Rocinha tinha uma casa que a gente cantava e nessa casa tinha uma criança deficiente, que os pais chamavam a folia de reis só por causa dela, que ela ficava muito alegre quando via a folia. Mas já tem uns 6 anos que a gente não canta, porque ela faleceu. Mas os pais, sempre que a gente chega na Rocinha, eles fazem questão de ir até a bandeira e agradecer, porque dizem que foram os melhores anos de vida da filha, entendeu? A gente, como folião, a gente que presencia uma coisa dessa, uma cena dessa, a gente não consegue esquecer. Aí as profecias vão de acordo com o mestre da folia. Pode cantar o nascimento de Jesus, a fuga de Maria, Jesus e São José de Nazaré, do Egito, né? Pode cantar a Santa Ceia, onde eles comungam, que é muito bonita essa parte. Eles só, além deles beberem o vinho... Espera um pouquinho que eu me emociono às vezes um pouco, sabe? Beber o vinho ou molhar o pão, não. Eles pegam o mesmo copo e todos dão uma goladinha ou molham o pão e vão dividindo como Cristo fez na Santa Ceia. É o mesmo pão que vai em todas as mãos até acabar. E o vinho é bebido no mesmo cálice ou no mesmo copo. Isso é muito bonito. Eu acho que é uma partilha, uma união que eles têm entre eles.
tô chegando devagar. Sou um poeta experiente, não nego meu natural. Os nossos palhaços são verdadeiros poetas. Eles não só memorizam poesias tradicionais, quadrinhas de brincadeira, jocosa, etc., quanto folhetos de literatura de cordel que eles adquirem na Feira de São Cristóvão, na Baixada Fluminense, e declamam isso na sua performance dentro da folia, dentro do grupo. Quando cheguei aqui, me senti emocionado quando eu vi essas pessoas saindo de suas casas para assistir o mascarado e também a folia, que é do fundamento sagrado. Como tem todo esse sincretismo, né, junto à religião católica, junto ao candomblé, junto a crenças indígenas do pajé, daquelas danças, o palhaço lembra muito o pajé. Hoje é dia de folia, homenagem aos reis. Teu mestre é Bando Palhaço. Boa-vinda pra vocês. E como meu tio já era palhaço, eu ia pra casa dele e ficava estudando ali esse tipo de coisa. Ia pra roda de palhaço, vendo o pé do palhaço salpicando e aqueles versos bonitos. Tudo me encantava. Então, com os 9 anos de idade, pintou essa oportunidade de eu fazer parte da Folia dos Grandes. Fui lá, fiz um teste com o mestre Fulião, que era o seu Luiz na época. Severo ele, tinha que ser bom para poder passar. Eu consegui passar, meu pai ficou feliz. Então vamos nessa. Então seguindo até hoje, aos 59 anos de idade. A junção desses personagens é que vai, de uma certa forma, estruturar o sentido mais amplo da folia, que é a relação do bem, que são os foliões, com o mal, que são os palhaços. O que os palhaços significam o mal? Eles têm uma história, um mito para contar pra gente, os próprios integrantes de grupo. Porque o palhaço, ele faz o papel do Herodes. Porque o Herodes perseguiu o menino para matá-lo. Mas Deus foi maior. Deus não deixou o Herodes ser o dono do mundo. Senão nós estava tudo no sal hoje em dia. Quando os magos estavam viajando à procura do local onde o menino teria nascido, eles pediram pouso no palácio de Herodes. Aí disse: por que vocês chegaram aqui? O que aconteceu? Alguma coisa? Você não sabe? Nasceu o rei dos reis. O Herodes ficou muito inseguro, porque rei dos reis seria rei dele também, e resolveu espertamente acolher esses reis no palácio para passar a noite lá. Mas chamou soldados dele, que deveriam ser espiões, para acompanhar os magos, retornar para dizer onde estava essa ameaça para ele, o menino, para ele então ir lá para eliminar esse menino. Chegaram ao local, os soldados, quando viram o menino, se converteram. Não tiveram então coragem ou não voltaram para avisar Herodes. Daí se disfarçarem com roupas estranhas, máscaras estranhas, para não serem reconhecidos por Herodes. Então, aqueles sujeitos que eram soldados de um sujeito maldoso que virou capeta, também é um perigo. Então é o mal. Eles representam o mal. O palhaço não é diabo, não. O palhaço é um soldado arrependido, tá entendendo? Então você faz verso, você pula, você dança. E mascarado por quê? Para não ser reconhecido por Herodes. Entendeu? Já que você não podia voltar pro quartel, você tinha que andar mascarado, porque senão o Herodes ia pegar aquele soldado. E o palhaço é um soldado arrependido. Tanto é que hoje em dia ele luta para defender a sua bandeira, onde simboliza o nascimento do menino Jesus. Vamos receber com a salva de palmas, gente! ...102 anos tem a bandeira Bom Jesus do Matozinho.
Então, o caso do Brasil é de uma riqueza, no campo da cultura popular, é de uma riqueza impressionante, né? E a gente, como diz alguém, é que nós temos um complexo vira-lata, a gente tem vergonha de ter a coisa da folia, a coisa do jongo, a coisa do bumba meu boi, que é a coisa de ignorante, de analfabeto, de marginal, não sei o quê, porque tem uma burguesia que tenta se impor e que tenta negar esse seu lado vira-lata, achando que vai ficar melhor, que vai ter mais distinção. O meu medo maior é de exterminando os grupos. Já que é uma tradição passada de pai para filho, os pais também, muitas das vezes, já não estavam ensinando isso a seus filhos, aos seus sobrinhos, né? Aos primos, e a família já não estava ficando mais preocupada. Hoje, por exemplo, o rapazinho mais novo, ele tem vergonha de ir para a rua e se enfeitar com aquele chapéu cheio de fitas e decorado, com aquela indumentária, e o amigo rir dele quando ele passar cantando, porque se torna, parece uma coisa engraçada. Então, eu acho que esse é um problema, sobretudo, educativo, né? Nós temos que assumir a cara rica que tem a gente com essa nossa cultura tão diversificada, tão colorida, tão alegre, tão bonita, tão forte. Hoje nós temos uma escolinha de folia de reis. Por que a gente montou essa escolinha? Porque o futuro são as crianças. Se as crianças não gostarem da folia de reis, elas não vão pedir para entrar na folia. E a tendência da folia é acabar. Folia hoje em dia é minha paixão. Além dos meus filhos e minha mãe, meu pai, que Deus tenha, é minha paixão. Folia mesmo eu só largo depois que eu morrer. Isso se estiver mexendo, ainda tô lá. Como dizia meu pai, se estiver mexendo, eu tô no meio. Então eu sinto que a presença dele aqui tá junto comigo. Entendeu? Esse foi o legado que meu pai sempre deixou para nós, em termos de farda. Isso aí, e aí continua essa tradição. Geração de pai para filho. Hoje eu já tenho o meu neto já na farda, eu procuro mantê-lo também junto para poder manter a tradição. Porque eu já tô, o dia que eu parar também, né? O dia que eu parar e meu neto já tá encaminhado já. Com toda essa bagagem que a gente vai deixar para ele. O futuro da folia, só o tempo irá dizer se a criança de hoje em dia a memória irá perder. Deixa o folião mais jovem um breve pedido, um cantar. Não parem no tempo, renovem, não deixa a folia acabar.